Agora no Manhã Total, tomando cafezinho aí junto com você, nós vamos conversar sobre um tema que ele sugeriu. Mônica, vamos falar sobre isso? Eu falei, é claro que a gente vai. Nós vamos falar sobre masculinidade saudável e comportamentos tóxicos, o homem tóxico. Como é que a gente identifica esse tipo de comportamento que não só prejudica o homem, mas a todos, né, que convivem com ele? Eu estou aqui recebendo o Leonardo Nogueira, que é psicólogo, já tomando um cafezinho para discutir um assunto que é delicado, né, Léo? Mais uma vez, obrigada, viu? Delicado e urgente, né, Mônica? Eu estava vendo o noticiário de vocês há pouco, né? Sobre o feminicídio, né? Sobre os crimes de homofobia, de racismo, né? Tudo isso envolve um masculino tóxico, né? Porque a grande maioria dos abusadores, né? A grande maioria é tudo homem, né? Nós estamos falando dos homens tóxicos. E isso é estrutural, né? É um machismo estrutural, quando a gente fala, quer dizer, está tão impregnado na nossa sociedade. E eu estou falando do homem tóxico, então eu estou falando de mim, né? Que representa o gênero masculino. E essas discussões de gênero que nós estamos tendo na atualidade, né? Esse novo papel que o homem deve adquirir, deve repensar também esse papel antigo, né? Porque isso é antigo, é mais de 2000 anos esse lugar, desse homem no poder, desse homem achar que é o dono de tudo, das pessoas, todos, né? E que coloca os outros gêneros como subgêneros, né? Os gêneros estão ao meu mando, né? Esse poder, que é um poder que foi estruturado ao longo da história, né? Em todas as sociedades nós vemos isso, né? E o feminino, esse feminino que foi excluído, e nós precisamos voltar para esse paradigma do feminino, quer dizer, retomar o modelo do feminino, do acolhimento, da aceitação, do entendimento das emoções. Então nós vamos falar um pouquinho disso tudo. Me conta primeiro, assim, como é que, porque para muitas pessoas eu acredito que homem tóxico, como assim? O que é esse tóxico? Por exemplo, é a agressividade, é o controle a todo custo e a toda hora? Como é que eu posso identificar um comportamento tóxico desse homem? Eu queria primeiro dizer que o tóxico, né? Você já viu um ditado que fala assim, quem faz mal para o outro faz mal para si, primeiramente, né? Porque esse tóxico é aquilo que envenena, aquilo que prejudica as outras pessoas, o relacionamento, né? Você até falou agora mesmo muito bem ao redor de nós estamos adoecendo os nossos relacionamentos. E aí esse homem que adoece os relacionamentos é o homem que adoece a si mesmo. Tanto é, Mônica, que o suicídio é maior entre os homens. Então, que lugar que é esse, né? Que o homem que acaba fazendo com que ele adoeça e esse adoecimento acaba retirando a sua própria vida, né? Um homem tóxico, então, é esse homem que... Você já começou a falar algumas características, né? É esse homem que agride, é esse homem que não permite as emoções, né? Esse homem que não fala de si, ele não consegue falar dos sentimentos, ele não consegue desabafar, ele não consegue compartilhar dentro de casa até as tarefas cotidianas, né? Esse homem tóxico é um homem que não consegue falar eu te amo para os seus próprios filhos, né? É um homem tóxico, é um homem que não respeita as diferenças entre as pessoas. Isso vale, claro, vale para muitas outras, mas nós estamos falando dos homens especialmente porque é um lugar que foi ocupado que as outras pessoas, elas são menos do que eu, então o diferente eu não aceito, né? Nós até há pouco tempo, né, Mônica, ainda existem homens assim, né, que separavam os filhos, os homens usando azul, as mulheres usando rosa, eu usar rosa não pode, aí eu não sou homem. Então é esse homem que teve que entender que ser homem é excluir outras pessoas, é excluir a mulher, é diminuir a mulher, né? É diminuir o diferente. Esse é um homem tóxico, é um homem que não consegue falar dos sentimentos. Eu acho tão interessante, no meu consultório, por incrível que pareça, eu atendo mais homens do que mulheres, porque é difícil o homem procurar terapia. E né? pedir ajuda, pedir socorro, porque não está se entendendo. Porque ali, é um né? lugar que nós aprendemos que nós devemos ser fortes. Então é um homem que ele não pode sentir a fraqueza, a vulnerabilidade. E essa é uma doença da nossa sociedade, em que os homens não podem se vulnerabilizar. Então eles têm que ficar num lugar de força. A fraqueza é um sinal de vergonha para os homens.
Pode falar. E aí eu fico pensando, diante disso tudo, eu imagino que muitas pessoas, né, estejam pensando nos seus comportamentos, as amigas também pensando ali nos comportamentos dos seus amigos, irmãos, maridos, namorados, colegas de trabalho. E como é que a gente pode ajudar esse homem, às vezes, que fica com vergonha de pedir ajuda, a construir o que você bem definiu como masculinidade saudável? Porque aí você vai ter que tirar algo que vem lá desses anos todos, né? Você, o entorno. Como é que a gente faz isso, então, Léo? primeiro que não existe uma resposta pronta, nós estamos num processo. Um processo, né? Você já deve ter ouvido aí a desconstrução do masculino, né? Daquele homem, desse homem machista, né? Que a gente até vê em novelas, né? Esse homem que... essa desconstrução, ela faz parte de um processo, Mônica. Então, um processo de reeducação do gênero, reeducação familiar. E isso vem de casa, né? Quando uma mãe, só um exemplo, né? Uma mãe deixa com que a filha ou as filhas arrumem a casa e os meninos, eu não sei se isso é da sua época, mas da minha época era, em que eu via a minha mãe, a minha madrinha, as irmãs todas na cozinha e os homens iam para o sofá ficar vendo a televisão no dia de domingo. Uhum. Então, quando essa educação, ela privilegia esse homem, esse filho, esse menino, já vai educando esse menino, ou esse pai vai educando o menino para não chorar, porque homem, é até clichê falar, mas quando um pai vai falando, olha, o meu filho, homem não chora, você não pode engolir esse choro, né, que a gente já ouvia muito, que vai barrando a expressão dos sentimentos, vai criando no menino essa ideia de que ele tem que dar conta de tudo, de que ele tem que aguentar as emoções. E aí nós vemos homens, aí o que eu ia te falando no consultório, tem muitos homens que procuram porque não está aguentando a pressão de não poder, né, falar do que está sentindo, de não pode desabafar, não pode chorar, porque aprendeu lá na cultura nossa, machista, patriarcal, né, em que o homem é que está no poder, que não pode se sensibilizar, que isso não é coisa do homem fazer. Eu tenho aqui um amigo que mandou uma mensagem para a gente e a primeira coisa que eu acho é que a gente precisa baixar a guarda. A gente precisa entender, não é suprimir a agressividade, mas a gente também precisa respirar antes de ser agressivo. A gente não está falando que o homem é uma expressão. Nós estamos tentando ajudar esse homem que tem um comportamento tóxico, independentemente da opção sexual. Eu preciso trazer isso aqui para você. Sim, até porque a gente precisa baixar a guarda para entender que, sabe, da orientação sexual. Muito obrigada. A gente precisa entender isso, sabe? Porque senão você vai trazendo essa agressividade ainda mais forte. Aqui nós estamos falando de uma construção, é independente da sua orientação, é como é o lugar que eu fui ocupando na minha vida, esse lugar em que eu queria aprofundar mais nessa parte, em que eu não posso, os homens estão sofrendo tanto, porque até está procurando o consultório, você falou assim, Léo, mas como resolver como ir para uma masculinidade saudável? Primeiro, eu preciso também, muitas vezes, procurar ajuda, porque eu posso não estar dando conta do meu relacionamento, eu posso estar agredindo no meu relacionamento e eu não sei o que fazer com essa agressão, porque eu não tenho um espaço, às vezes, para poder desabafar, porque entre amigos eu não posso falar das minhas fragilidades, porque isso não é coisa do homem. Então, eu preciso criar espaços, Mônica, na sociedade em que os homens... Você já viu hoje o tanto que está em alta, que eu acho admirável, né? Os grupos de mulheres, o feminino, né? Trabalhar o sagrado feminino. Então, o sagrado masculino. Porque se nós também falarmos, nós precisamos sair de uma sociedade em que os homens precisam abandonar esse papel, transformar esse papel, nós também precisamos dar lugar para os homens poder falar deles. Então, os grupos de homens, a terapia... Você falou uma coisa que eu gostei muito, que é assim, eu começo a aprender a falar do que eu estou sentindo. Os homens não sabem falar do que estão sentindo. Quantas vezes eu já vi reclamando, no consultório mesmo, as mulheres reclamam, falam, mas ele não fala. Uhum. Eu pergunto, mas a pessoa não fala nada, ela guarda. E isso foi um aprendizado cultural. E aí, como é que faz? Eu começo a falar um pouco do meu dia. Então, esse homem que não dá conta de falar, ele chega em casa e fala, conta o seu dia. Porque nem isso se faz. Uhum. Mônica, é tão pesado, esse peso do machismo é tão forte que nós ficamos aprisionados emocionalmente. Então, os homens estão aprisionados. E aí, como que eu resolvo?
com aquela emoção que é mais permitida para os homens. Porque você sabe, da nossa cultura, qual que é a emoção que o homem pode expressar? A raiva. Então eu posso agredir, mas eu não posso falar da minha tristeza, eu não posso falar dos meus medos, eu não posso, na minha família, nem alegria podia expressar, porque a alegria era reservada para as mulheres. Estou falando lá da década de 80. Alegria era para um homem muito alegre, não era ser homem. É um processo. Exatamente. É um caminho. E a gente quis discutir isso justamente para que possamos... A gente está no Janeiro Branco, saúde mental, então a gente se preocupa com a saúde dos nossos amigos, dos nossos maridos, dos nossos namorados, dos nossos irmãos. E essa conversa, claro, a gente vai continuar aqui no Manhã Total em outras oportunidades. Mas fale, traga, sem medo, né? Sem medo ou vergonha ou culpa. Léo, obrigada demais, viu? Pode continuar. Isso. Vamos continuar falando desse assunto, porque é um assunto urgente. Urgente. É um assunto que vocês estão noticiando todos os dias na televisão, os casos de feminicídio. E isso, quando eu ouço isso na TV, eu falo, como os homens estão aprisionados? Quem vai ajudar? Quem vai ajudar, né? Então, precisamos criar muitos debates, muitas falas na mídia, aqui na TV, para ajudar as pessoas a saírem desse lugar, principalmente os homens. A gente quer isso. Obrigada, viu, Léo? Continua tomando Te seu agradeço. cafezinho. A gente